Bom dia, meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua família. Esta instituição tão importante para todos nós, não é? Uma das coisas que mais valorizamos é a nossa família. E por falar em família, nós queremos continuar meditando sobre ela. No vídeo anterior, nós meditamos sobre os deveres do homem para com a sua esposa, do marido para com a sua esposa. Hoje, nós queremos meditar sobre os deveres da esposa para com o seu marido. É necessário que façamos isto e obedeçamos à palavra de Deus para que a nossa família goze de paz, para que os nossos filhos cresçam num ambiente saudável e para que eles amem o ambiente onde eles estão crescendo e desejem também formar uma família feliz no futuro. Primeiro, ser submissa ao marido. Então, um dos deveres, ser submissa ao marido. Essa palavra submissão assusta um pouco, né? Mas vamos entender um pouco melhor sobre isto. A Bíblia diz em Colossenses 3,18: Vós, mulheres, sede submissa a vossos maridos, como convém no Senhor. E Efésios 5, 22, 23 diz: Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Queridos, precisamos lembrar que ao homem Deus pede para que ele ame a sua esposa da mesma forma que Cristo ama a sua igreja. Então ele deve amar a esposa como Cristo ama a sua igreja, a ponto de ter se entregado por ela. E a mulher, Deus pede que, do mesmo modo que a igreja deve ser submissa a Cristo, então também ela, a esposa, deve ser submissa ao marido. Agora, é necessário lembrar que essa submissão não significa que ela seja inferior ao homem, mas tão somente uma questão de estrutura familiar. É preciso compreender isso. É somente uma questão de estrutura familiar. Na verdade, ambos, tanto o homem quanto a mulher, eles são submissos ao Senhor Jesus Cristo. A família não pode ser acéfala, nem tampouco bicéfala, isto é, ela não pode ser um organismo sem cabeça e nem ter duas cabeças. A família deve ser uma instituição normal, com uma única cabeça. Então, lembre quando nós meditamos nos deveres do homem, Deus é cabeça de Cristo, Cristo é cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Então, há uma certa ordem nesta hierarquia. Agora, pense comigo, se o homem for submisso a Cristo, se o homem viver de acordo com as ordens de Cristo, e a mulher submeter-se voluntariamente ao homem, então Cristo será a cabeça do lar. O próprio Cristo estará
conduzindo o lar. A submissão da mulher deve ser uma submissão voluntária, devido à liderança amorosa do homem, que tem como padrão o Senhor Jesus Cristo. Então, o que queremos dizer com isso? O homem deve amar tanto a esposa, porque recebe o amor de Cristo. Ele deve amar tanto a esposa e deve ser tão bondoso para com ela, que a mulher, sentindo-se tão amada, se submete voluntariamente à liderança do homem, porque vê no homem o próprio Cristo. Então, esta é a ideia. Então, cai por terra, não é? Aquele homem que quer fazer da mulher uma verdadeira escrava. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, queridos, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 1, ele também diz: mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Isso aqui me faz lembrar da minha mãe. Ela era tão bondosa para com o meu pai que, não é? O meu pai não tinha nada o que falar dela. E depois de algum tempo, o meu pai obedeceu a Cristo. O meu pai também entregou a vida a Cristo. Mas será que se a minha mãe tivesse sido uma mulher diferente, mandona, exigente, briguenta, será que o meu pai tinha visto nela uma mulher de Deus? Uma mulher submissa a Jesus Cristo? Uma mulher obediente à palavra? E os filhos, como que ficam nessa situação? Um lar onde a mulher grita com o marido grita com a mulher quer mandar o tempo todo, os dois não se conversam e essa discussão na frente dos filhos, os filhos ficam todos confusos. Já atendi muitas jovens que várias vezes me disseram: pastor, eu não quero me casar, porque o casamento, para mim, na minha visão, é uma péssima experiência. Eu não vivo num lar, eu não vivo num lugar agradável. Eu vivo no inferno. Não quero isso para a minha vida. Então, dependendo do exemplo dos pais, os filhos desejarão ou não ter um lar igual a este lugar onde eles foram criados e educados. Segunda coisa, a mulher deve ensinar suas filhas a amar os seus maridos. Tito 2,3 diz: para que ensine as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos. Então, meus queridos irmãos, a mulher vai preparando os filhos para enfrentarem a vida conjugal, para fazer ou para constituir um lar segundo os padrões bíblicos, para que este lar seja realmente lar. Lar, lugar de paz, lugar de família feliz. Também, terceiro, cuidar bem do lar, ser uma boa dona de casa. É Tito 2,5 que vai dizer isso. Eu acho que muitas mulheres não gostam de Tito, mas vamos lembrar
que Tito só foi usado para escrever, né? Paulo só foi usado para escrever essa carta a Tito, né? Na verdade, Paulo que está escrevendo, não é a carta a Tito. Então, vamos lembrar que, na verdade, o escritor é Deus. Ele usa Paulo, não é? Então, a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 5. Então, Tito diz também, ou Paulo diz, escrevendo a Tito, que as mulheres devem ser bondosas, não é? Então, aquela bondade, aquela paz, tanto o homem quanto a mulher devem imitar a Cristo. Mas também, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 5, diz também que a mulher não deve também negar o sexo. Então, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Então, a mulher não pode arrumar desculpas na hora do relacionamento conjugal, não é? Ele diz, não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração, como nós vimos lá nos deveres do homem, não é? Então, deve-se evitar a relação sexual desde que os dois estejam de acordo, mas para separar tempo para orar. Senão não faz sentido. E ainda continua o texto dizendo que isso não deve ser um período longo, porque senão um dos dois podem ser tentados pela falta do sexo. Meus queridos, é bom lembrar que Satanás nos ataca onde estamos mais carentes, onde somos mais vulneráveis. Então, é preciso lembrar de que nós nos casamos e temos também o sexo fazendo parte do casamento. É interessante, algumas coisas não dá para entender. As pessoas, quando estão namorando, não vê a hora de fazer sexo. Querem fazer sexo e às vezes até fazem. Depois que se casam, não querem mais. Não existe isso, né? Aí que se constituiu família, aí é que deve estar, né, um dando amor ao outro. Então, meus queridos, lembrem, Satanás leva vantagem se você se descuidar nesta parte. Então, sendo assim, é preciso também cuidar da aparência. Então a mulher precisa se cuidar também, né? Olha o que diz Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, versos de 9 a 11. Lá no meio ele diz assim, o aroma dos teus ungüentos, né? É melhor do que toda sorte de especiarias. O cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Então nós vemos aí a mulher se arrumando, perfumada, se cuidando, né, para o seu esposo. É interessante, aqueles que trabalham em algumas firmas onde tem homens e mulheres ali, é interessante notar que a mulher está o tempo todo dando um pulinho lá no banheiro, retocando a maquiagem, se cuidando, não sei para quê. Depois que se casa, muitas mulheres se jogam no sofá e passam o dia assistindo televisão. Se esquece até de pentear o cabelo e escovar os dentes. É uma realidade para muitas mulheres. É uma realidade. Então, é preciso se lembrar de agradar o esposo, de estar bonita, de esperá-lo, né? Tomada banho, ajeitadinha,
para que o marido não pense coisa que não convém. Então, é preciso lembrar disso. A mulher não pode ser desleixada, preguiçosa, né? Então, outra coisa, a mulher não deve ser também insubmissa, não é? Ah, não, minha avó era assim, minha mãe era assim, eu também sou assim, eu vou morrer assim. Não. É preciso lembrar, Jesus me transformou, eu vou abrir a mente para a palavra de Deus, eu vou fazer tudo aquilo que a Bíblia me manda fazer. Também ela não deve ser autoritária. Ninguém consegue conviver com uma mulher que manda o tempo todo. Gente, isso é terrível, não é? E tem algumas que são eternas descontentes, não é? Nunca estão felizes com nada. Tira férias, dá uma passeadinha, não tá bom. Vai comer fora, a comida está ruim, porque choveu, porque fez sol, porque fez frio. Nada está bom. Não, a mulher deve estar feliz com tudo. Faça de cada saída com seu esposo, de cada passeio, nem que seja para tomar um sorvete, uma festa. Que legal! Né? O sorvete estava gelado, mas foi bom. Então, faça uma festa. Faça cada saída valer a pena. Não é o que comeu, se fez sol, se fez frio, se fez calor, o que conta. O que conta é você estar com o marido curtindo. É isso aí. Curtindo com o marido. Logo que eu me casei, eu não tinha carro. Mas eu com a minha mulher, nós saímos passear de bicicleta. Ela no cano ou na garupa, e nós éramos muito felizes, não é? Então, aquela bicicleta nos dava tanta alegria, porque a gente não tinha dinheiro, mas ia para muitos lugares e tudo era festa. Tudo era festa. Então, nós precisamos aprender com as coisas simples da vida. Tá certo? Então, lembre, se o seu marido é um homem submisso a Cristo, lembre, seja submissa a ele, porque você estará se submetendo a Jesus. Ame o seu marido, cuide dele, porque se ele for submisso a Cristo, ele te ama e ele cuida de você. Então, faça do seu lar o lugar mais feliz do mundo. E para ter felicidade, não há necessidade de ter riqueza. As coisas simples da vida nos faz sempre felizes. Que Deus te abençoe, que você seja uma mulher sábia, segundo a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.